Mobilize. Gestalteando a psicologia do esporte. Olá, vocês, mais uma vez, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso segundo episódio da segunda temporada do nosso podcast. Eu sou a Adriana Amaral. Eu sou Marta Magalhães, sejam todos bem-vindos. E escolhemos para esse segundo episódio falar sobre conversa interna, diálogo interno, autofala, como queiram chamar. Mas aquela vozinha que nós mesmos temos com nós mesmos, né? Como que você conversa com você mesmo? O que você fala para você mesmo? Você tem consciência do que você fala para você mesmo quando está fazendo alguma coisa? E o quanto que ter essa consciência, né, e saber o que falar e como falar para você mesmo vai interferir, pode interferir diretamente no seu rendimento, seja no esporte, seja em qualquer outra área, né? Aquela vozinha que fala, ai meu Deus, não vou conseguir, ai meu Deus, esse adversário é muito forte. Acabou, né, Marta? Como que a gente precisa adestrar aí essa conversa interna, digamos assim? Na verdade, o diálogo interno é uma comunicação, né? Sim. É uma comunicação. A gente falou lá na primeira temporada sobre comunicação, né? Com você mesmo, com o outro, com o ambiente. Isso. E aí, ela se dá através dos pensamentos, ela se dá através de registros, ela se dá através de escutas e de direção de pensamento, porque às vezes pensamento, a voz interna não é uma voz favorável, então você vai trabalhando devagarinho até conseguir fazer com que essa voz seja direcionada para um ponto que te ajude, que te equilibre, né? E algumas vezes esses pensamentos, quando ficam muito fortes, é até interessante fazer um mapa psicológico dele. Então, nessa hora do registro, eu gosto do mapa da excelência, que é onde eu vou colocando os meus pontos fortes e os que eu preciso melhorar, sabe? E nesse diálogo interno, eu vou direcionando para aquilo que eu preciso para uma prova, por exemplo. Eu enxugo tudo e deixo somente aquilo que é necessário para uma prova, para uma avaliação, para um momento que seja importante, né? Nesse momento do diálogo interno, é muito interessante eu ter a consciência do que é que eu preciso para aquele momento e que tipo de pensamento me ajuda. Porque, por exemplo, se eu tenho um pensamento que é extremamente intrusivo e que aquilo pode atrapalhar até a minha hora de sono, ele acaba sendo um fator negativo. Então, de que forma eu posso... que tipo... Nós falamos no primeiro episódio de música. De repente, uma música, uma oração, alguma coisa que me ajude a tirar esses pensamentos intrusivos que atrapalhem o meu sono, que atrapalhem a qualidade do meu repouso, né? Então, nós temos tanto positivo quanto negativo. Então, volto. Precisamos ter consciência para orientar os nossos diálogos internos. Lembrando lá também da nossa primeira temporada, né, que a gente falou sobre tomada de decisão, dependendo também dessa conversa que você tem com você mesmo, pode melhorar a sua tomada de decisão, né, porque você consegue estar mais concentrado, mais focado no que você está fazendo, para poder pensar com calma o que você vai fazer. E uma coisa que a gente fala muito na Gestalt, né, Marta, se você percebe que seus pensamentos, seu diálogo interno é muito negativo, ou não está te ajudando, esses pensamentos intrusivos, antes de brigar com eles, ter consciência deles, né? Porque senão essa energia que você gasta brigando contra isso acaba te desgastando mais. Então, assim, é assim que eu penso, é assim que eu penso comigo mesmo. Então, vamos parar e entender o que está acontecendo. E depois tentar mudar, né? Esse é sempre o passo que a gente toma na Gestalt, de primeiro entender o que está acontecendo, aceitar, né? No sentido de, tá bom, é assim. Então, o que eu preciso fazer para que isso mude, né? Já que não está sendo funcional. E aí o que você falou, né, de mudar esses pensamentos intrusivos, de que fala vai ser essa, acho que tem algumas
uns direcionamentos aí que são interessantes, como fazer frases afirmativas, né? Todo mundo que me conhece, que já fez aula comigo, sabe desse exemplo que eu dou, assim. Quando você fala, não pensa no elefante cor-de-rosa, que é a primeira coisa que vem à sua cabeça. Um elefante cor-de-rosa. Pois é. Então, evitar essas frases com não faz alguma coisa, que você vai, na verdade, trazer isso para você, né? Mas, ao invés de não fazer isso, o que você precisa fazer? Olha para lá, faz desse jeito, né? Estou tentando não pensar nem só no esporte, mas, assim, tentar colocar frases afirmativas, né, no sentido de tudo vai dar certo, não é isso, não. Mas de evitar usar a negativa, né? Para você orientar aí o seu cérebro a pensar naquilo que você realmente precisa fazer. Né? Frases motivacionais também, né? Às vezes cada um vai saber como, o que motiva, o que não motiva, mas para algumas pessoas isso ajuda muito, né? A pessoa mesmo fala, vamos, você consegue, falta só mais um pouco, chega lá, né? Lembra daquilo. Você mesmo entender o que te motiva e trazer esses pensamentos, já ter até algumas frases pré-construídas aí para momentos, né, importantes, para momentos em que precisa, eu acho que também é uma dica bem interessante. Você falou das afirmações negativas e você falou de compreender os pensamentos e não simplesmente deletar, né? Sim. Porque também temos um terceiro fator, que é esse, de colocar uma expectativa maior do que aquilo que se pode e se frustrar, né? Então, são aquelas autoafirmações ou aquele diálogo interno extremamente positivado no momento que você não está naquela situação, está em outra. Então, vamos lembrar daquele momento que eu falo muito, eu trabalho muito com eles, todos, essa situação do aqui e do agora, né? Quem eu sou aqui, o que eu quero agora, o que é que eu tenho condição de, e o que eu tenho que trabalhar para alcançar. Porque algumas vezes deu errado uma corrida, um jogo, um nado, uma prova. E aí? Eu não posso negar isso. Num primeiro momento é dolorido? Eu preciso, de repente, do quarto escuro ou do chorar? Preciso. Mas e depois? Depois eu preciso compreender o que é que aconteceu. Foi uma falha? Foi nervosismo? Foi falta de treino? Meu preparo não é suficiente? O candidato que disputou comigo é melhor qualificado? Enfim, compreender esse todo e fazer um trabalho com o meu diálogo interno apontando coisas. E aí é muito legal quando eu tenho esse diálogo interno, antes de chegar no finalmente, começar a fazer registros dos mapas, começar a fazer registros dos objetivos. O objetivo é o mesmo? É. A meta é a mesma? É. Então, o que eu tenho que mudar? A estratégia, né? Como é que eu mudo essa estratégia? O que na hora é importante eu pensar? Né? Assim como nós falamos há pouco, não podemos usar a música inadequada para o momento X. Nós temos que procurar uma música que seja adequada para aquele momento. Por exemplo, tocar uma marcha fúnebre num casamento. É estranho, porque não tem aquele momento não pede isso, né? O nosso diálogo interno passa pelo mesmo momento. Ele precisa compreender o que é que eu preciso, o que o outro precisa quando eu dependo do outro e o que aquele meio está contando, né? Então, é a comunicação comigo, com o meio e com o outro. Então, o diálogo interno, ele não envolve só uma coisa, ele envolve algumas coisas. E aí a importância do autoconhecimento, a importância de eu me conhecer mais, porque enquanto eu não me conheço, eu tenho mais dificuldades para fazer o diálogo interno, mais dificuldades para direcionar as minhas ações de forma mais coerente, mais adequada, né? Se conhecer e conhecer o contexto em que isso vai ser aplicado, né? Eu falei das frases afirmativas, das frases motivacionais.
pode trabalhar também com foco, né? Se tem dificuldade de ter foco, então trabalhar naquele diálogo interno, olha para a bola, né? Respira. O respira pode ser tanto para foco quanto para acalmar, né? Por exemplo, quem trabalha com tiro, respiração ajuda, né? Não só a conseguir atirar, mas a ter o foco. Então, se você conseguir identificar qual é a necessidade maior ali, ou quais são, né? É motivacional? É dar aquele gás? É no foco? É na respiração? Nessa autofala para acalmar? Paciência, calma, respira, tá tudo bem, né? E você dá aquela relaxada, aquela baixada de bola. E uma coisa muito importante, que é evitar ao máximo, não usar sempre, nunca, né, essa rigidez, esses deverias, né, sempre que isso acontece, não sei o que, eu nunca vou conseguir fazer isso, né, e os deverias, eu tenho que fazer isso, eu devia estar fazendo isso e não estou, não, eu quero, eu posso, eu desejo, eu estou buscando, eu vou fazer o melhor que eu posso com as condições que eu tenho hoje, poder aceitar também as condições que se tem, né, vou continuar buscando, mas é o melhor que eu estou conseguindo aqui, então focar no que eu estou conseguindo fazer aqui, eu acho que também são diálogos aí que a gente pode fazer com a gente mesmo, que são inclusive mais empáticos, né, mais generosos com a gente mesmo, porque às vezes a gente também pode ser muito cruel, né? Então, ser mais generoso também consigo, saber que o trabalho não para nunca, né? Mas poder ter clareza da situação que está acontecendo ali, aceitar o que é possível naquele momento, ver de que forma você pode trazer o seu corpo, trazer a sua mente aí para te ajudar, como eu falei, com a frase afirmativa, com foco, com relaxamento, né? Mas sabendo que é uma busca eterna, né? A gente nunca está pronto. E também vamos reforçar que a pessoa que tem uma cabeça muito barulhenta, que a voz fala o tempo todo, que a cabeça não consegue descansar, que é uma cabeça extremamente crítica, é uma pessoa que precisa ter essa consciência e trabalhar isso. Porque essa pessoa, algumas vezes, sofre de insônia, essa pessoa... tudo que faz, nada tá bom, ela o tempo todo é crítica. Às vezes ela foi criada nesse meio e se acostumou com essa cobrança. Outras vezes ela foi para uma escola, para um quartel, para alguns lugares com mais ênfase no que é correto, e nós sabemos que o que é correto, às vezes, naquele momento, pode não ser tão correto, e assim vai. É muito hipotético tudo que eu falar aqui, porque não tem uma coisa direcionada, mas vale a pena. Eu até vou apresentar esse livro aqui, ó, da Alma Indomável, que ele fala... Para quem está só ouvindo, A Alma Indomável, quem é o autor? De Michael A. Singer. Como se libertar dos pensamentos, emoções e energias que bloqueiam a consciência. Então, é uma forma de conhecer um pouquinho mais de si, né? Então, tem outros livros, mas, por exemplo, na Gestalt a gente gosta bastante, né, do Tornar-se Presente, que lá tem alguns experimentos, né, do Descobrindo Crianças, em alguns experimentos que dá para a gente ajudar o nosso cliente a encontrar essa consciência do que é que ele está fazendo com os pensamentos dele, né? Então, experimentos que a Marta diz são exercícios, né? São propostas de atividades para a gente poder ajudar a pessoa a acessar esse contato. Essas dinâmicas, num treinamento, num estudo, ou no próprio setting terapêutico, são exercícios e dinâmicas que ajudam a pessoa a se aproximar um pouco mais de quem ela é. Um outro filme que eu gostaria de reforçar, que eu sempre falo dele, Poder Além da Vida, que é um filme que trabalha essa questão do diálogo interno, da importância da consciência, que também temos ali essa questão do exercitar o estar no aqui,
o estar no agora. Nesse momento presente é que eu vou criar para que o futuro responda, né? Mas é no agora que eu crio. Então, são vários momentos que eu posso ter para trabalhar esse diálogo interno. E vale a pena ainda reforçar uma outra coisa, que é essa questão do sem chicotear tanto. Não tá legal? Não. Então, peraí, deixa eu ver o que eu posso fazer para me corrigir. Porque também, quando você não tem paciência para corrigir, você exige uma imediatez e isso não acontece. Então, a pessoa volta para aquele pensamento e ela fica ali, repetindo, ao invés de se corrigir. Então, é um outro dado de muita importância. Sim, poder ter consciência se esse diálogo interno é você mesmo que está falando, né? Porque a gente tem muitas introjeções, coisas que a gente ouve do mundo e a gente pega pra gente como se fosse nosso, né? Então, sei lá, sempre me chamaram sei lá, de medrosa na infância. E aí eu sou adulta, não, eu sou medrosa. Quando eu não paro para digerir isso é meu mesmo, eu realmente me acho medrosa, eu realmente tenho esse medo todo, eu ouvi falarem isso de mim, né, e assumir isso para mim. Então eu estou dando esse exemplo, mas tem várias introjeções, coisas sociais mesmo, do que pode, do que não pode fazer, que às vezes esse diálogo interno está refletindo isso, e não faz sentido. Se você parar, você vai ver que não faz sentido para você. Então acho que poder esmiuçar qual é o conteúdo também desse diálogo, o que você está falando para você mesmo, isso faz sentido para você, não faz? É extremamente importante, né, para poder começar a separar isso e realmente falar coisas que façam sentido para você. E você falou, Marta, eu acho importante reforçar a coisa do aqui e agora, né? Você deu o exemplo da cabeça que é muito cheia de coisa, que às vezes não dorme, porque fica muita gente falando lá dentro, né? E a coisa do aqui e agora, né? Esse exercício de, não, isso tudo que está aqui na minha cabeça é para amanhã. Hoje, agora, é isso, é aqui que eu vou focar. E aí até trabalhar essa conversa interna no foco, que eu falei ainda agora, né? Vou focar. E aí escolher lá a atividade que você está fazendo, nem que seja dormir, focar no seu corpo. Então, não, os pensamentos entraram, percebe o seu ar entrando pelo nariz, passando pela garganta, né, circulando pelo seu corpo, percebe o seu batimento cardíaco. Voltar para o corpo ajuda muito também nessa conversa aí, nesse casamento. Ter consciência do seu corpo ajuda a levar esse diálogo interno para uma conversa aí mais favorável, mais benéfica para você, porque a gente entra em contato e vem pro aqui agora, não fica lá na frente pensando o que vai acontecer, a gente fica mais presente, né? Observem que o tempo todo nós estamos falando da consciência. Observe também que a respiração, ela é fundamental, ela é um autocontrole. Então, quando eu tenho consciência da minha respiração, muitas vezes eu consigo, com o diálogo interno, bloquear o pensamento que está intrusivo ali, que está me atrapalhando. E uma outra coisa que a gente trabalha bastante é a mentalização. Imagina se você não corrige o diálogo interno, se você não corrige o pensamento, você vai mentalizar errado, vai chegar na hora da prova, vai dar ruim, né? Então, perceba que a gente vai e volta, está sempre repetindo os mesmos passos da escala de sensação, que é um exercício de respirar, mentalizar, visualizar, enfim, e aí vai cada passo. Mas isso é uma coisa fundamental para a gente poder começar a reforçar. Que diálogo interno eu estou fazendo? O que eu preciso? Como é que eu consigo descansar? Como é que eu consigo otimizar meu tempo? Como é que eu consigo, na hora da alimentação, por exemplo, ter consciência que eu estou mastigando? Na hora do meu banho, ter consciência do quanto eu estou me banhando? Porque senão entra tudo no automático e o diálogo interno vira um problema muito grande, porque a internet hoje, ela tem o seu ponto de extremo positivismo e de ajudar, mas ela também exige
que, de repente, agora com esse modismo de que tudo tem que ser para ontem, você também entende que é para ontem. A semana passada eu dei supervisão para uma moça que está terminando o mestrado, e ela tem muita capacidade teórica, e ela ainda não consegue ter essa coisa de se lançar no meio. Por quê? Porque ela fica vendo as postagens dos colegas da internet e ela fala, olha, tal pessoa já está assim, já... mas de repente a pessoa até sabe menos que ela, mas é mais atirada, é uma pessoa que fez um Canva bonitinho e botou lá, e ela com muito receio, com muito cuidado, porque quem ela vai cuidar é do outro, e o outro é um sagrado, e o outro exige dela muita coisa, então ela está com muito receio. E trabalhar essa insegurança, um dos passos é esse do diálogo interno, de conhecer o quanto, teoricamente, ela está no ponto e o quanto ela vai ter que, devagarinho, se lançar na questão prática, né? E como que antes de mudar qualquer coisa, a gente precisa perceber e ter consciência de como está, né? Se ela não para e não percebe que diálogo é esse que ela está fazendo com ela mesma, como que ela está agindo, como que ela está funcionando, vai mudar para onde, né? Vai mudar o quê? Sim. Eu preciso saber, ter clareza do que está legal, do que não está bom, para saber o que mudar e onde eu quero chegar. E para isso, essa autofala aí ajuda muito, né? A gente pode ser, estou lembrando aqui, porque às vezes as pessoas se estranham, eu falo muito comigo mesmo, mas eu falo em voz alta, né? E quando a gente fala de diálogo interno, não precisa necessariamente você falar com você mesmo em voz alta, é a fala silenciosa. Tem gente que fala isso abertamente, eu mesmo, meu marido volta e meia briga comigo, eu não estou falando com você não, pô, como é que eu vou saber? Você está falando aí em voz alta? Mas é esse diálogo que a gente mesmo faz com a gente mesmo. Se você perceber, você faz isso o tempo todo, você vai tomar uma decisão, estou com fome, vou comer, vou beber uma água, vou tomar um café porque não dá tempo. Essas decisões, né, isso que a gente vai pensando no dia a dia é o que a gente está chamando aqui de conversa interna, de diálogo interno. E para encerrar aqui a minha fala, eu também vou contar um exercício que eu gosto de fazer, né? Eu gosto muito de fazer diálogo interno organizativo. Sabe onde? Caminhando no bosque. Porque ali eu estou na natureza, eu estou caminhando e eu vou fazendo, meio que organizando a minha agenda mental, né? E depois, enfim, durante o dia eu vou pausando cada coisa, cada atendimento, cada momento, e na hora de me deitar, eu gosto muito de ter um momento com a minha oração, o meu papo com Deus, eu costumo dizer, né? E aí, seja através de uma música, ou seja através de uma oração, ou de um bate-papo mesmo, e eu adormeço. É a forma que eu organizei. Por que eu estou contando isso? Porque cada um pode organizar do jeito que for mais produtivo para si, né? É isso, Adri. É isso. Legal você falar isso, porque às vezes na corrida, na natação, dirigindo, cozinhando, né? Nesses momentos em que a gente está sozinho, que começar a se dar conta do que você fala para você mesmo, né? Sim. Encerramos mais um episódio. Pois é. Então, até o próximo, né? Até breve. Até mais. Tchau, tchau. Mobilize. Gestalteando a psicologia do esporte.